A manchete é: vice-presidente da República, o general Mourão, diz que Lula não tem o respeito das Forças Armadas. Direto ao ponto, saca só isso aqui. Mourão, Lula não tem o respeito das Forças Armadas. E num caso desse, acho que é bom a gente ler a gravatinha, o subtítulo. Olha ali, ó. Para o general, apesar dessa situação, os militares vão prestar continência a quem quer que seja o presidente da República eleito. Isso é de agora, é de julho de 2022, num momento em que o Lula pode, segundo o Datafolha e outras pesquisas, ter votos suficientes para levar a eleição, inclusive no primeiro turno. Se eleito, Lula teria respeito das Forças Armadas? Pode não ter o respeito, mas vamos dizer assim, como eu vou dizer, ele tem o cargo. A gente, quando faz continência para um superior, a gente não saúda a pessoa, a gente saúda o posto. Ele será saudado pelo posto que ocupar. Não tem o registro em vídeo, né? Mas tem muitas reticências ali, parece que tem uma hesitação na fala. Mas vamos assim voltar no tempo. Volta aí para maio de 2021, o mesmo Mourão. Se o povo brasileiro quiser votar no Lula, paciência. Mas todos nós que entendemos o que acontece, nós que eu falo, geral aqui no Brasil, sabe o que ele fez e deixou de fazer. Então isso é algo que eu julgo, ele não vence uma eleição. Tá? Não vence uma eleição. Por quê? Porque é um político velho. Tá? Ele tem que mudar e mudar muito. E acho difícil nessa altura da vida, com quase 76 anos de idade, vai concorrer a uma eleição com 77 anos, haver uma mudança. Não mudou muita coisa não, né? E nessa oportunidade aí dá para perceber como é que o generalato brasileiro se enxerga. São modernos, são digitais, segundo eles mesmos. É um Lula de sempre, né? Maniqueísta, um político velho não na idade, mas velho de velhas ideias. Lula é analógico, nós somos digitais. Então é isso que está acontecendo. E independente do que ele fale ou deixe de falar, está sobejamente comprovado em 3 instâncias que ele se envolveu em atos de corrupção, lavagem de dinheiro, etc. e tal. Isso não vai ser apagado. O resto é conversa mole. Ele volta a ter os direitos políticos dele. Sim, daí. Eu já falei isso aí, rapaz. Lula não... A declaração do Mourão se soma ao que o presidente da República e ao que o ministro da Defesa tem dito e tem feito nos últimos dias. E aqui a gente precisa compreender um pouco desse contexto, É que as Forças Armadas, elas têm cada vez mais pressionado o Tribunal Superior Eleitoral. Eles estão tratando a Justiça Eleitoral como se fosse assim subordinada das Forças Armadas. O que assim, não tem nada de constitucional, tá? Tá errado. Está muito errado. Basicamente, o Ministério da Defesa está ajudando o Bolsonaro a contar a historinha de que as eleições no Brasil são fraudadas. Olha só isso aqui. Pela primeira vez em 26 anos, Forças Armadas pedem arquivos de eleições passadas. Que eleições passadas? 2014 e 2018. Por que essas duas mais recentes? Tenta lembrar. 2014, Aécio Neves inaugura a perigosa moda de não aceitar resultado eleitoral no Brasil. 2018, Bolsonaro vence, mas acusa fraude mesmo assim. Diz ele que venceu no primeiro turno. Seria a fraude mais incompetente da história da humanidade, né? Enfim, as Forças Armadas solicitaram os dados no dia 12 de julho. Aí na manhã do dia 13, o Bolsonaro já estava feliz da vida, estava surfando a onda. Segunda-feira, um encontro aqui com uns 50 embaixadores ou mais, para discutirmos sobre segundo turno de 2014, que teve um apagão, o Aécio estava na frente, a Dilma estava lá embaixo, e depois do apagão a Dilma ganhou. Só que nós conseguimos uma coisa que ninguém acreditava. Nós conseguimos em tempo real a chegada dos votos no TSE. O Pai do Céu ajuda a gente, né? Aleluia! E depois vamos mostrar 2014 e eleição de 2018, onde eu ganhei no primeiro turno. Vai ganhar. Agora eu falo, novo. isso aí não é da boca para fora, é comprovado. Pessoal, vou ter que chegar aí. Obrigado pela conversa.
Aliás, essa tem sido uma semana importante para o golpismo, hein? É que no dia 11, quer dizer, horas antes da gente saber que as Forças Armadas estavam solicitando os resultados, os números, né? Os números das eleições de 14 e de 18, o Bolsonaro estava no cercadinho reclamando. Estava reclamando do quê? Do Tribunal Superior Eleitoral, que inicialmente cedeu à pressão das Forças Armadas, mas que agora cessou o diálogo. E, de fato, o Estadão noticiou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Edson Fachin, ele já não atende o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, você sabe, é o cara a quem o Bolsonaro delegou a tarefa de avacalhar o processo eleitoral. Como essa liberdade está sendo açoitada por quem deveria defender a Constituição. Exatamente. Tá? Então, isso tudo. Temos eleições pela frente. Tá? O voto é importante, não há a menor dúvida. Tá? Agora, tem gente que quer eleger determinadas pessoas no grito. Não perceberam isso ainda? Já, está claro. Está claro. Ontem... Tá? O que acontece? Eu não posso falar tudo aqui por falta de tempo. O TSE convidou as Forças Armadas para participar de uma comissão de transparência eleitoral. E só que eles acho que não entenderam, né? Não sabiam que o chefe supremo sou eu. Tá? E eu determinei que as Forças Armadas, junto com o seu Comando de Defesa Cibernética, fizessem o trabalho que tinha que ser feito dentro do TSE. E nós fizemos e apresentamos sugestões. Bem, agora o TSE, na pessoa do Fachin, era na pessoa do Barroso, agora do Fachin, não aceita que o nosso pessoal técnico converse com o pessoal técnico deles. E o Fachin falou que não tem mais conversa com as Forças Armadas. Eu acho que ele já se intitulou o ditador do Brasil, estou achando que... Há muito tempo. Beleza, e como é que o PT lida com isso? Depende, né? Uma coisa é o discurso da campanha, outra coisa é a política de bastidores. Até bem recentemente, a informação que a gente tinha é de que estava todo mundo tranquilo, que não precisava ter medo de general, que não havia por que nem buscar conversa aí com esse pessoal. Olha lá, PT não quer diálogo neste momento com militares, porque são forças de Estado. Isso aí foi em fevereiro, ali a gente está vendo a coluna do Guilherme Amado, mas assim, podia vir de outras colunas porque isso aí foi bem divulgado, foi bem noticiado. Só que vamos ficar com o Guilherme Amado, porque aí uns 3 meses depois, a informação nova dele é essa aí, ó. Nelson Jobim atende pedido de Lula e lidera a conversa com militares. Nelson Jobim foi o ministro da Defesa no governo do Lula, então ele conhece bem a cúpula das Forças Armadas. Jobim mantém contatos frequentes com Sérgio Etchegóin, general da reserva, que chefiou o GSI no governo Temer e que ajudou a entupir o governo civil de militar, já no Temer, né? Segundo relatos, Etchegóin nutre antipatia pelo PT, mas tem postura legalista e descarta qualquer possibilidade de golpe após eleição. Então, nos bastidores, tem a busca por diálogo, a busca por intermediação, por pacificação. No palanque é repúdio forte ao golpismo. Houve aí, vamos terminar com ele, com o Randolph Rodrigues, líder da oposição no Senado, no dia 12. Só para constar, dia 12 teve o primeiro grande evento do PT, depois daquele episódio de violência política em Foz do Iguaçu. Encerramos com o Randolph Rodrigues. Polarização ocorreu, governador Alckmin, em 2006, quando o senhor disputou a presidência da República contra o presidente Lula. Os dois disputaram, um saiu vitorioso, e eu lembro a declaração naquele dia do governador Alckmin. Na democracia, um ganha para governar, o outro perde para fazer a oposição. O governador Alckmin participou de eleições, ganhou, perdeu, reconheceu o resultado. O presidente Lula participou de eleições, ganhou, perdeu, reconheceu os resultados. Agora esse fascistinha de merda aí, vem dizer, vem questionar depois de 30 anos urnas eletrônicas. Ele está, na verdade, questionando é o voto do povo brasileiro que vai dar um chute na bunda dele, botando ele para fora do Palácio do Planalto, direto para a prisão, para ele responder pelos crimes que cometeu. Não há polarização quando um lado é a democracia e histórias como a de Lula e de Alckmin, pautadas pela democracia, forjadas na democracia,
e o outro lado cultua a memória de um torturador chamado Alberto Ustra. Não há polarização quando tem esses dois lados. Não há polarização quando um lado defende a vida, a vacina, enquanto o outro lado levou mais de 600 mil compatriotas nossos para a morte. Não há polarização quando um lado, nas suas livezinhas sem vergonha de quinta-feira, fica lá proclamando que tem que meter bala e atirar no adversário e fazendo ameaças, enquanto o nosso lado propagandeia a democracia, a paz. Não há polarização quando um lado leva 33 milhões de brasileiros a não ter um prato de comida por dia, enquanto o outro lado garantiu comida na mesa de todos os brasileiros quando governou. Não há dois lados quando um lado é a vida e o outro lado é a morte. Não há dois lados quando um lado é a democracia e o outro é a tortura e o arbítrio. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.